Gravando. Bom dia a todos, mais uma vez, mais uma quarta-feira dos nossos webinars. Hoje, 30 de setembro de 2020, o Fórum Empresarial Hispano-Brasileiro do Estado de São Paulo e a Associação de Empresários Galegos do Estado de São Paulo, a EGASP, trazem um tema super relevante e importante para todos nós: a realidade do marketing esportivo brasileiro. Hoje, o nosso convidado é Paulo Amorim. Ele é CEO e fundador da Amorim Esportes. Ele é formado em administração pela Universidade de Boston, pós-graduado em marketing na Universidade Católica de Lisboa, em Portugal. Paulo Amorim também trabalha com clubes de futebol na Europa desde 2008. A sua atuação no exterior tem no seu currículo contatos com o Real Madrid, com o Juventus, com o Lyon, com o Milan e principalmente com a Fiorentina. No Brasil já trabalhou em grandes clubes como Mojimirim, também trabalhou com a Figueirense. Hoje o Paulo vai nos brindar trazendo um pouco mais do cenário do marketing esportivo no Brasil e as suas implicações. E a gente aqui agradece a disponibilidade, agradece por ter aceito o convite e muito obrigado pela sua presença, Paulo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Obrigado por abrir esse canal. É muito divertido falar sobre marketing esportivo. É um tema que a gente acaba convivendo muito, né, no dia a dia. Então, tentar falar um pouco aqui da minha experiência também. E, basicamente, é assim, fez a introdução perfeita. Já vou até pular um pouco essa parte e vou partir um pouco aqui pela questão da Amorim Esportes. A Amorim Esportes, a gente tem hoje como principal cliente a UEFA. A gente trabalha toda a questão de redes sociais deles, Champions League, Liga Europa. Temos um outro cliente também, que é a Empower Sports. A Empower Sports cuida de imagem de jogadores e cuida da comunicação de jogadores, principalmente dentro da rede social também. É uma empresa portuguesa, que tem sede em Londres, e a gente representa eles aqui na América Latina. Tem um projeto de um aplicativo ligado a projeto social chamado Vivids. E hoje a gente trabalha nesse projeto, mas na verdade eu entrei muito no marketing esportivo meio que sem querer. Não era a minha intuição trabalhar com marketing esportivo, eu até brinco muito e falo que no conceito de marketing esportivo, eu sou um dos poucos que trabalham no marketing esportivo por causa do marketing. Porque as pessoas acabam sempre entrando no marketing esportivo pela paixão pelo esporte. E eu, para falar a verdade, entendo muito pouco, principalmente de futebol, entendo quase nada. E sempre tem alguém na equipe que acaba sendo esse especialista e tudo mais. Então, meu foco sempre foi essa questão do marketing. Sou um apaixonado por comunicação. A minha formação, apesar de ser a parte de administração de empresas, eu sempre tive foco no marketing e publicidade. E eu acabei entrando justamente nesse universo por causa de casas de apostas na Europa. Eu morei em Portugal durante quase 15 anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui fazer a universidade. Morando em Portugal, mais ou menos aí na 2000, 2002, 2003, eu entro nessa indústria de apostas, que na Europa é um mercado legalizado. E, de novo, eu entrei sendo um cara pensando em marketing, né? Marketing digital, etc., que é muito parte do meu DNA. Só que aí eu fui exposto à grande questão de marcas esportivas, principalmente clubes de futebol. Porque essas marcas de casas de aposta, elas tinham como patrimônio, né, como asset, clubes de futebol. Eles patrocinavam isso. Então, eu comecei o marketing esportivo do outro lado da mesa, sendo patrocinador. E aí, grandes clubes, né, Real Madrid, Milan, Juventus, toda a liga portuguesa de futebol. Então, aí é quando eu comecei a entender um pouco desse mercado. Eu venho para o Brasil em 2011, justamente em 2009 e 2010, eu venho para fazer um projeto de uma dessas casas de apostas. Eles pediram para eu vir aqui explorar o mercado e criar um plano de negócio para eles. Eu começo a vir para o Brasil e eu estabeleço residência em 2011.
Em 2012, eu monto a agência de marketing esportivo. Essa agência, olhando para o mercado, eu entendia que o mercado tinha poucas opções de nichos, né? E ela tinha um foco muito grande em patrocínio, então você tinha muita agência focada em patrocínio de esportes na altura, você tinha agências especializadas em agenciamento de atletas, e você tinha as agências de eventos esportivos, né? Aquela corrida de rua, eventos de bicicleta, etc. E eu fiquei muito limitado nesse aspecto, pensando que eu não queria fazer nada disso. E olhando para mercados mais maduros, principalmente os Estados Unidos, eu vi que tinha um nicho de mercado focado em projetos sociais. Então a empresa nasce usando o esporte como plataforma para projetos sociais. Os dois principais projetos que a gente lançou foi justamente o futebol contra o câncer infantil e o futebol contra o câncer de mama. Dois projetos que foram desenvolvidos e apresentados e depois sendo a intenção de ser implementado com a CBF. E aí eu começo a entender um pouco o mercado brasileiro dentro do marketing esportivo. Os projetos estavam praticamente prontos, numa reta final na sua parte de planejamento para entrar na parte de execução, quando o presidente da CBF foi preso. Então aí o projeto desmorona, justamente por se tratar de um projeto social, e a gente optou por não dar sequência ao projeto por causa do risco, justamente, de você tentar criar aí uma fumaça perante os fatos de corrupção da CBF. Nisso tudo, para manter a agência viva, nós sempre trabalhamos na parte de consultoria para clubes de futebol. Então, nós trabalhamos o primeiro projeto com o 15 de Piracicaba, que para mim hoje ainda é um dos melhores clubes a nível de marketing. Até tem uma brincadeira aí que eles fizeram agora recentemente, com o isolamento social. A seguir a isso, nós trabalhamos o Mogi Mirim. Depois a gente passou pelo Santo André, e o último clube que nós trabalhamos foi o Figueirense. E aqui entra um pouco o título, né, da palestra, e eu acrescento aqui a dura realidade do marketing esportivo brasileiro. E um exemplo que eu dou, trabalhando com a UEFA e conhecendo um pouco esse paralelo, eu uso essa imagem para justamente mostrar, ilustrar a diferença de onde nós estamos em relação ao profissionalismo do marketing esportivo. A UEFA, você vê aí um gramado perfeito, agora com a questão do isolamento social, eles cobriram isso com lonas, tudo com a marca, tudo muito bem planejado e executado. E aqui uma imagem de como que eu encontrei o Santo André no primeiro dia de trabalho, né? Então aí eu até faço um paralelo aí com a lona que está exposta, e a gente começa a entender um pouco como é que as coisas são tratadas. Um outro paralelo aqui, eu participei em 2015, 2016, num projeto do futebol amador, dos jovens, né? Um projeto da Copinha, e que revela grandes jogadores aqui no Brasil, e aí você vê o que é a Copinha organizada pela UEFA. Né? Então, de novo, aí um pouco do contraste que a gente tem, o que a gente encontra no marketing esportivo aqui no Brasil. Não é só Brasil, até aproveito aqui essa imagem de Libertadores, né? Você vê que aí é tudo muito improvisado, então a América Latina em geral sofre muito com isso. E aí vem a realidade. Quando eu entro no projeto, eu entendo que é tudo muito mais mão na massa, né? Você tem que realmente fazer o negócio acontecer. Então, você gasta muita energia no planejamento, mas você tem que ter essa mão na massa. Um dos exemplos que eu conto, que é uma história muito engraçada da minha experiência dentro do marketing esportivo aqui no Brasil, foi justamente meu primeiro dia de emprego, meu primeiro dia de trabalho no Santo André. Nós passamos aí pela negociação da contratação da empresa e chegamos no nosso primeiro dia, a diretora financeira nos leva até a nossa sala. Ela fala, bom, Paulo, então aqui
tá aqui tua sala, boa sorte. E a sala estava vazia, literalmente. A sala era uma parede, chão, teto. Não tinha absolutamente nada. Então, isso é a realidade que você tem. Então, por sorte, a sede do marketing, o escritório do marketing dessa sala era na sede do clube, que é no clube social. Então, eu olho pela janela e vejo a piscina. E eu fui obrigado, então, a ir buscar as cadeiras e mesas da piscina para montar o meu escritório, para começar a trabalhar esse projeto de marketing do Santo André. Né? Então, isso são realidades que a gente confronta hoje. Então, é muito essa questão da falta de profissionalismo, né? A falta de capacitação. Hoje, começa a ter algumas universidades, há muito pouco tempo atrás, a coisa de 3, 4 anos atrás, não tinha sequer projetos de universidade formando marketing esportivo, eram cursos muito soltos. Hoje você já começa a ter um programa melhor. E, sem dúvida nenhuma, a falta de visão empresarial. Né? Os clubes ainda são tratados com muita paixão e pouco profissionalismo e não tem essa visão empresarial. E aqui você tem que realmente entender que a questão é transformar essas adversidades em oportunidades. Né? Uma das histórias que eu conto é justamente o primeiro dia, o primeiro jogo que nós estamos fazendo no Campeonato Catarinense com o Figueirense. Estava no escritório com a equipe de marketing, nós estávamos ali finalizando os últimos preparativos para o jogo, na parte do clube, né? E eu saio do almoço e vejo que o campo não está pronto. E era o primeiro ano que o Campeonato Catarinense ia ter essa apresentação tipo FIFA, tipo UEFA, com a parte toda aí do cenário do gramado. E eu vejo que nada daquilo estava pronto. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Apesar de nunca ter trabalhado no Campeonato Catarinense, o Campeonato Paulista, anos-luz, a Federação Paulista, anos-luz na frente das outras federações, mesmo assim eu já estava com alguma experiência e sabia que tudo era do último minuto. Nisso eu volto do almoço, está todo mundo na sala, trabalhando, terminando ali, e eu saio e vou me trocar. E eu volto para a sala, tênis, bermuda e camiseta. E todo mundo fica olhando para mim sem entender absolutamente nada. Eu falei, gente, se a gente não for montar as placas agora, se não for ajudar, não vai ter jogo. E nisso a gente começa a montar as placas junto com o pessoal da federação, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu passei, porque você tinha toda a equipe de marketing, de sapato, calça e camisa social, carregando as placas para baixo e para cima, no meio do verão de Santa Catarina e de Florianópolis. Então, foi justamente você ter essa questão de quanto mais você planeja, às vezes nada dá certo, mas você tem que ter essa experiência para poder lidar com a realidade do marketing brasileiro. E aí vem a grande questão. Nossa, então por que trabalhar com marketing esportivo com tanta dificuldade? Por que realmente escolher essa área de negócio? E aí eu venho com a base de tudo. Né? Um dos conceitos principais que tem no marketing, do início de todo o processo, são os 4 Ps. Eu até considero sempre mais um ali. Então, você tem os 4 Ps do marketing, que é o produto, o preço, a questão da distribuição e pensando no consumidor. Eu incluo ali o packaging, que é a embalagem. Então, isso é a base do marketing, de como você começa um planejamento estratégico. O grande diferencial do marketing esportivo é que você usa esses 4, 5 Ps, só que existe uma coisa no marketing esportivo que não existe em nenhum outro segmento, que é, aí no caso, o 6º P, que é o P da paixão. O marketing esportivo te apresenta essa questão da paixão, a questão de você trabalhar com o torcedor que apresenta um comportamento totalmente diferente quando você está falando de marcas dentro do segmento do esporte. E aí, por exemplo, eu uso um exemplo clássico, que é o seguinte: você não acorda de manhã, vai na rede social, vai no Facebook e vai ver, bom, deixa eu ver aqui o que a Colgate, o que a Coca-Cola
está apresentando de novidade para mim hoje? Isso não acontece, mas você vai na rede social, uma das primeiras coisas, saber o que está acontecendo com o teu time, o que está acontecendo no campeonato, o que aconteceu nos jogos de ontem. Então, isso é totalmente diferente de como você lida com o marketing tradicional e o marketing esportivo. O comportamento do torcedor é totalmente diferente, né? Então, eu tive grandes experiências em todos os clubes que eu passei, e a paixão pelo clube realmente é uma coisa fora de série. Então, isso dá muito gosto, dá muito prazer em trabalhar. Aqui tem a definição clássica do marketing, que não se aplica também ao marketing esportivo, né? Porque o conceito todo do departamento de marketing, do departamento de comunicação, é você ter que gastar dinheiro para poder comunicar a tua ideia. E aqui, no marketing esportivo, principalmente no Brasil, é justamente o oposto. O departamento de marketing é visto como um departamento que vai trazer dinheiro e não gastar dinheiro. E você atua dessa forma e você traz todo esse dinheiro, você cria uma estratégia de aquisição de patrocinadores e o dinheiro não fica no marketing, né? O dinheiro vai todo ele focado para a parte dos atletas profissionais, seja futebol, seja qualquer outra modalidade. E você tem que brigar e você tem que criar estratégias para manter esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, dentro do departamento de marketing. Aqui está o exemplo de como a gente fez no Santo André. A gente conseguiu decorar o estádio com várias lonas, etc., para poder fazer essa comunicação, tudo na base de parcerias com empresas. E aqui vem um grande ponto de toda a estratégia que a gente foi desenhando ao longo do tempo, da experiência que a gente foi tendo com o marketing esportivo. Nós criamos os 12 pilares do marketing esportivo, principalmente para trabalhar dentro de clube. Isso funciona tanto no clube de futebol como qualquer outra modalidade. Quando começamos no 15 de Piracicaba, em 2014, eles eram apenas 8 pilares, 8 pilares no máximo. E com a evolução do próprio mercado, hoje nós estamos aí em 12 pilares. Eles começam, obviamente, a ordem muda muito da necessidade do clube. Em alguns clubes, inclusive, a gente não aplica os 12 pilares, mas a grande maioria você acaba implementando aí num período de 12 a 24 meses. O primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, é o patrocínio. O segundo pilar é o torcedor, que realmente é um fator muito importante em toda a operação. Você tem bilheteria, rede social, o programa de sócio-torcedor, licenciamentos de marca, que é que cresceu muito nos últimos anos, a imprensa, os direitos de imagem, projetos sociais, é um pilar que entrou muito recentemente, a transmissão, direitos de transmissão, governo e a próxima geração. A próxima geração seria, por exemplo, uma estratégia de marketing focada para jovens de 5 a 8 anos, até mesmo até adolescentes hoje, que não têm o hábito que gerações passadas tinham, do pai levar para o estádio e você começa a se apaixonar pelo clube. Hoje, um garoto de 5, 6 anos tem uma paixão muito maior por clubes que ele nunca viu ao vivo, que é o caso de clubes europeus, né? Porque eles acabam seguindo muito os jogadores. Então, é muito comum você ver crianças usando camisa do Barcelona, do PSG, da Juventus, por causa dos grandes astros que estão envolvidos nesses clubes. Então, a gente tem que criar, dentro do clube que a gente está trabalhando, essas estratégias de como atrair essa próxima geração de torcedores. Então, esses pilares acabam sendo o nosso norte quando a gente está desenvolvendo toda a estratégia, todo o planejamento e todo o plano de comunicação dos clubes. Uma das coisas que é muito importante, que a gente olha muito hoje em dia, que mudou drasticamente nos últimos 3, 4 anos
de marketing esportivo no Brasil, que são os momentos de compra. Antes, pensava-se que a interação comercial entre o torcedor e os clubes era a compra de ingresso, né? E durante muitos anos isso foi pensado dessa forma, e que toda a renda, a receita real dos clubes vinham 60%, 70%, às vezes até 80% dos direitos de transmissão, né? É a venda do direito de transmissão por canal televisivo, que a Globo teve esse monopólio durante muitos anos, terminando agora nessa nova fase. E você tinha também a questão de patrocinadores, que os patrocinadores ficavam extremamente satisfeitos em ter a sua marca exposta no uniforme, e acabava por aí o relacionamento com o clube também. Esses dois pilares, né, de direitos de transmissão e o patrocínio, só de estampar a marca no uniforme, era 80% da renda da maioria dos clubes, né? Então, hoje em dia, esse modelo de negócio mudou muito, né? Hoje entende-se que existem outros momentos de compra e que o torcedor é uma enorme fonte de renda. Um dos modelos mais comuns trabalhados nessa nova visão de marketing dos clubes tem a ver com os programas de sócio-torcedor. Esses programas, vai 10 anos atrás, mais ou menos, quando começaram, foram extremamente rentáveis para os clubes grandes. Você tem grandes casos de sucesso de atração de renda através de programas de sócio-torcedor, com o Grêmio, Internacional, o Corinthians, recentemente o Palmeiras. Você tem um programa de sócio-torcedor que realmente começou a entrar nessa fonte de renda dos clubes. E aí começou-se a entender que existe muito mais momentos dentro do estádio, né, dentro das arenas, nessa transformação aí de 2014, com as novas arenas. Você começa a entender que existe um ecossistema onde o torcedor gasta muito dinheiro, né, que é um modelo americano, que você chega no estádio 2 horas antes, justamente para consumir tudo que tem a marca, o brasão, a logomarca do clube, né? Vai desde uma camiseta a um copo de um refrigerante. E as arenas começaram a entender isso também. Então, esse momento de compra foi mudando muito nesses últimos anos. E produtos e serviços começaram a ser criados nesse processo. Então, hoje eu uso muito o exemplo de uma camiseta normal de time. Quando você vende esse uniforme, quando você vende essa camisa, você está vendendo muito mais do que só a paixão pelo clube. Porque muitas vezes você acaba comprando camisetas de outros clubes por outros fatores. E esses fatores começaram a entrar em consideração. Você compra uma camisa hoje da Juventus, do PSG, pensando no jogador. O caso de um Neymar, o caso de um Cristiano Ronaldo, de um Messi. Coisa que você, há tempos atrás, seria impensável você fazer, de comprar um uniforme que não fosse o do seu time. E quando você compra esse uniforme, você está comprando muito mais. Você leva também todos os patrocinadores que estão no uniforme, você leva toda a questão do que esse uniforme representa dentro do universo do futebol mundial, e você começa a pensar que o teu time tem que entrar nesse patamar mundial e assim por diante. Então, hoje você tem uma mudança muito drástica de como você lida com o marketing dentro de clubes, seja ele futebol, seja ele qualquer modalidade. E uma das primeiras coisas que eu levo para o clube é essa mudança de pensamento. E aqui eu uso um modelo do Simon Sinek, que é um filósofo moderno, que ele escreveu diversos livros, e um deles chama Start with Why, que é comece com o porquê. E aqui ele faz uma apresentação, eu não vou entrar no detalhe da apresentação deles, ele tem um TED Talk fantástico que explica o conceito do Golden Circle, e aqui eu vou só explicar realmente o básico, mas vale a pena dar uma olhada nesse TED Talk dele. E a questão aqui é,
nós, como seres humanos, estamos programados a pensar da forma que é o que, como e por quê. Então, quando eu pergunto para uma pessoa o que ela faz, ela vai responder o que ela faz. Se a conversa desenvolver um pouco mais, a gente vai entrar em como que ela faz, seja produto ou serviço. E o porquê fica muito escondido lá dentro, né? Isso não surge na conversa. E aqui, o que o Simon propõe é essa mudança de pensamento. Que você deveria começar com o porquê. Porque o porquê é a sua paixão. É a razão realmente de você, da sua empresa existir. Então, ele troca a ordem e começa com o porquê, o como e o quê. E aqui, aplicando no conceito do time de futebol, o passado, né, a mentalidade do clube de futebol passa muito por isso, que é o que é? É um clube de futebol. Como? Participando das principais competições. E por quê? Para trazer alegria para o torcedor através de vitórias. Esse era o mindset. Aqui a gente começa a ver que existe uma mudança radical no pensamento. E se você coloca o porquê na frente, por que você existe? Nós somos uma plataforma de geração de conteúdo, entretenimento. O esporte nada mais é do que um grande entretenimento. Então, se você coloca isso em primeiro lugar, você começa a entender que o clube é um grande gerador de conteúdos. E aí você fala, como? Através do torcedor, que é a audiência, né? Você tem que ter esse público, inclusive hoje com as tecnologias digitais, interagindo com o teu conteúdo. E depois o quê? Um time de futebol. Então, isso foi uma grande mudança no comportamento. Eu tenho que trazer isso logo na cultura do clube onde a gente trabalha. E aqui eu trago um exemplo de como é que isso é aplicado. Então, aqui foi uma ação que nós fizemos no Figueirense, que nós fizemos uma ação convidando as sócio-torcedoras, as mulheres que tinham título em nome próprio, portanto, não teve nada a ver com o Dia da Mulher, nada disso. Foi realmente para premiar as mulheres que tinham o título em nome próprio, portanto, ela não estava como uma agregada do marido, etc. Realmente, aquelas torcedoras que tinham o sócio-torcedor, nós convidamos para elas entrarem em campo com os jogadores. A ação foi patrocinada pela Ótica Diniz, e eles puseram as camisetas e tinha também um brinde para a torcida. Então, elas entravam com uma sacola, que tinha lá dentro um óculos, tinha lá dentro a camiseta e tinha também um vale de desconto. E elas distribuíam isso na torcida. Então, essa é típica uma ação que envolve diversos pilares, né? Então, você tem a pilar aqui de geração de conteúdo, né? Porque você está criando todo um modelo de conteúdo para ser utilizado em vários canais. Você tem o patrocinador sendo exposto de uma forma totalmente diferente, então não é uma placa estática do lado do campo, e sim uma forma de interagir e de você sobressair sobre os demais patrocinadores. E você tem o torcedor sendo um grande motor e interagindo com a ação, recebendo o privilégio de entrar em campo com o jogador, e também os torcedores na arquibancada recebendo os brindes também. Você tem a rede social, por quê? Porque também os jogadores receberam óculos e eles postavam os óculos que receberam nas suas próprias redes sociais. Então, para além de todo o trabalho do clube de divulgar essa ação, os próprios jogadores também viraram promotores dessa ideia. E você tem a bilheteria. Por quê? Porque esse cara que participou na arquibancada dessa ação vai comentar isso na segunda-feira no trabalho, né? Você criou esse conteúdo. E o cara que não ia no estádio fala, pô, mas é legal ir no estádio. Eu vou começar a pensar também em levar minha família para o estádio. E você tem o sócio-torcedor, por essa ação, por essa iniciativa, você valoriza o sócio-torcedor, e você tem a imprensa, que você gerou um conteúdo novo para a imprensa. Então, isso é muito bacana também, porque a imprensa tem mais assuntos para falar, além dos 90 minutos. Então, esse é um caso típico que eu trouxe
onde você tem a aplicação de uma ação pensada em vários pilares ao mesmo tempo. Então, não é só a exposição do patrocinador no uniforme, numa placa de campo. Você cria toda essa geração de conteúdo aí com base nessa ação. E eu queria destacar, porque o nosso tempo é curto, um dos pilares, que é o patrocínio. E o patrocínio, apesar dele ser o mais comum na cabeça de todo mundo, porque é muito óbvio, né? Você me dá dinheiro, eu viro uma mídia para você e eu te exponho no uniforme, na placa de campo, etc. Eu queria mostrar que no novo marketing esportivo, a gente tem outros formatos também que devem ser explorados dentro desse conceito de patrocínio. E aqui eu faço destaque de 5 deles. Então, você tem o uniforme, você tem as placas, a publicidade estática, e você tem ativação, como foi esse caso aí que eu citei da Ótica Diniz, e você tem plataformas digitais, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o principal pilar dentro da comunicação, e você tem também o social. Então, aqui a gente vai falar um pouco, eu dou alguns exemplos de como que isso funciona. Olhando no uniforme, obviamente você tem a estampagem ali, você tem a exposição no uniforme, que tem a sua relevância, principalmente quando o time joga na televisão. Só que você tem o dilema de, e quando o seu time não aparece na televisão? Qual que é a importância de você estar estampado no uniforme se o time não aparece na televisão? E aí vem esse grande dilema. Você está pagando uma exposição da qual você não consegue escalar a nível de televisão. E aí eu começo a criar alguns projetos. Então, no 15 de Piracicaba, o uniforme parecia um carro de corrida, com tanta publicidade, não tinha nenhum espaço livre. Nós começamos uma política de tirar os patrocinadores do uniforme, fazer com que eles entendessem que estar no uniforme sem televisão não era tão importante. A gente consegue limpar o uniforme, então o uniforme fica muito mais bonito. Eu consegui fazer com que uma marca se apropriasse dessa propriedade do uniforme, pagasse muito mais por isso. E eu peguei nos outros e consegui transformar eles em ações, em ativações. Então, eu uso aí, por exemplo, eu peguei uma das marcas que estavam nas costas do uniforme e eu coloquei no bandeirão da torcida organizada, com uma exposição muito mais disruptiva. Então, o destaque que ele tinha ali era muito maior. Então, esse é um dos exemplos de como trabalhar esse tipo de patrocínio de forma disruptiva. A publicidade estática é a mesma coisa. A gente começa a trabalhar em novos formatos. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando chega no clube é passear pelo estádio e entender um pouco esse modelo. Uma das coisas que a gente faz também é que a gente chama a jornada do torcedor. Como é que o torcedor chega no estádio? E aí a gente começa a trabalhar também essa caminhada. Então, vamos pegar um exemplo aí de um metrô. Então, o torcedor vai começar o ponto dele do estádio na viagem do metrô até a cadeira dele na arquibancada. E a gente começa a trabalhar também uma série de publicidades ao longo desse caminho. Desde a saída dele do metrô até a entrada dele no estádio e toda a interação que ele tem com a marca até realmente sentar no seu lugar e assistir o jogo. Então a gente começa a ter outros pontos de referência, né? E a gente começa a explorar aí o marketing em lugares que antes não eram explorados. Você consegue decorar dessa forma o estádio, transformando ele num espaço muito mais agradável, e você tem essa forma disruptiva de trabalhar as marcas. Outra forma são as ativações. Então, a ativação, por si só, geralmente acaba acontecendo muito nos 90 minutos, no intervalo. Você tem aquele intervalo, você tem ali 15 minutos para fazer uma ação, que não são 15 minutos, porque os jogadores têm que sair de campo, os repórteres fazem a entrevista ainda com os jogadores em campo, então acaba sobrando ali muito pouco tempo para você executar qualquer coisa que seja relacionada com o marketing.
Então você acaba fazendo muito chute a gol, que é muito comum, né? A cobrança de pênalti, chute do meio de campo, e acaba sendo um período muito curto para você fazer essa interação. Então nós começamos a criar outros modelos, fora desses 90 minutos. E aí trabalhando muito com levar jogadores para tomar café da manhã levar torcedores para tomar café junto com os jogadores na concentração. A gente criou um espaço Kids, por exemplo, onde a gente fez uma parceria com uma escola de inglês. Então, a escola de inglês era responsável por esse espaço, levava os monitores e fazia uma brincadeira com as crianças em inglês, ensinando, né, coisas simples do inglês durante essa brincadeira. Isso, a criança fica brincando ali os 90 minutos de jogo, enquanto os pais ficam assistindo o jogo sem essa preocupação. Então, isso é uma forma também disruptiva de você trazer marcas para dentro do clube. Outra ativação que a gente fez muito legal, a gente pegou um espaço que estava desocupado num shopping center, numa loja que estava fechada, e nós pegamos esse espaço para criar um mini museu, no caso aí do Santo André. Então a gente criou essa mecânica, montamos lá dentro uma exposição de uniformes antigos, fotografia, tinha palestra de jogadores contando a sua experiência, a sua vivência do clube, um historiador do clube também contando a história do clube, e tinha toda a parte de vendas, tanto do uniforme novo como dos ingressos dos jogos, como também o programa de sócio-torcedor. Então isso é uma ativação que funcionou muito bem também, porque tinha também um lado comercial muito forte. E aqui alguns exemplos de ativações que a gente fez no passado, ligados aos 90 minutos. Então você tem, desde o chute a gol, você tem a bazuca, que joga camiseta para a torcida, você tem entretenimento em geral, trazendo pessoas famosas para fazer o grito de guerra do clube, o que for, e você tem música. Então você consegue ter uma interação nessa ativação de 90 minutos. Mas o que sempre me interessou muito, jogando com o futebol, o momento futebol dentro dos 90 minutos, foi justamente o que você consegue fazer fora dos 90 minutos. Porque você cria uma dinâmica de fora dos 90 minutos e você usa os 90 minutos só para divulgar essas ações. Então, aqui alguns exemplos. Um dos projetos mais legais que a gente fez foi no Santo André, que nós pegamos, eram cerca de 50 crianças, no Dia das Crianças, levamos no estádio e essas 50 crianças jogaram contra 3 ídolos do clube. 2 do time principal e 1 que foi um dos maiores ídolos da história do clube. Então, 50 crianças contra 3 jogadores profissionais. Essa ação é incrível, porque você tem a oportunidade de pôr as crianças jogando no estádio de verdade, no campo de verdade, é a primeira vez que eles vão ter acesso a isso, e você tem os pais interagindo com isso. Você tem a família interagindo com isso. Então, você acaba atraindo um público que é muito mais completo. Então, em vez de você vender um ingresso, geralmente para o pai, você começa, então, a trazer a família, e nessa família você acaba vendendo 3, 4 ingressos, 5 ingressos, e você acaba tendo essa interação. Outra coisa muito legal são os food trucks. Então, aproveitar o entorno, tanto do estádio como dentro do estádio, se o estádio permitir isso, em termos de espaço, você tem os food trucks funcionando em dias de não jogos. Você tem também toda a parte de corrida, você tem toda a parte de ciclismo, onde você faz a largada e a chegada dentro do estádio, você tem essa interação, você tem outros momentos que você pode fazer, que quando o time joga fora, né? Então o time está jogando em outra cidade, você usa o estádio para trazer o sócio-torcedor para assistir o jogo junto. Então você cria um ambiente onde você junta os sócios-torcedores, por exemplo, para assistirem o jogo ao vivo na televisão. A gente fez isso também no Mojimirim, envolvendo bares da cidade.
Então, a gente criou o que hoje é conhecido assim como as embaixadas, né? Então, os bares, restaurantes transmitem os jogos, o clube fornece bola, camiseta, chaveiro para ser sorteado durante o jogo, e você tem essa interação quando o clube está jogando fora de casa. Então, são vários tipos de ativações que você consegue fazer envolvendo a sua marca com patrocinadores. Outra coisa que é muito legal é que a gente fez o sócio-empresa. Então, empresas compravam lotes de ingresso e a gente fazia toda a marca, todo o branding dessas empresas, e as empresas compravam o ingresso, inclusive antecipado, né, de todo o campeonato, antecipando renda para o clube, e distribuía com seus funcionários. Algumas criavam ações, algumas criavam mecanismos para os funcionários ganharem esses ingressos, outros faziam uma distribuição meio aleatória. Isso funcionava muito, porque você tem a integração de funcionários nesse ambiente de esporte e tudo mais. Então, esse é um produto que funcionou muito bem de ativação. Social, acho que é um programa muito bacana de ser explorado. Você tem algumas empresas, inclusive, que não podem patrocinar clubes de futebol, uma questão de compliance dela. E eu tinha experiência já de alguns patrocinadores que não podiam estar no uniforme, mas que pagavam tanto quanto ou mais para fazerem projetos sociais, né? Então, o projeto social é muito bacana para você atrair marcas para dentro do clube. Então, nós criamos várias ações ligadas a projetos sociais que muitas marcas preferiam estar do que estar ligado diretamente só com o futebol. E aqui você tem outras formas de envolver patrocinadores, de forma que você tem uma necessidade de, por exemplo, imprimir a tabela dos jogos, para você distribuir como panfleto no final do jogo, para as pessoas seguirem, continuar a irem ao estádio. Você traz marcas que não têm, talvez, o orçamento de estarem como patrocinadores de campo, uniforme, etc., mas eles te ajudam a desenvolver pequenos projetos dentro dessa lógica de integração de marcas e torcedor, né? Então, você tem marcas que, às vezes, você nem pensa que está associada ao futebol e elas começam a se interessar porque você cria plataformas próprias para elas, né? Então, todos esses eventos que a gente vai criando vai te trazendo um público que não é o público do futebol, é o público família, né? Um cara que nunca entrou no estádio por causa de um jogo de futebol, mas ele começa a entender que o clube, a marca do clube, começa a pensar fora dos 90 minutos. E esse público novo começa a entrar no estádio. E ao ter esse público novo no estádio, você tem outros patrocinadores se interessando nessa tua plataforma de comunicação. Então, isso é fantástico em termos de patrocínio, de o que você tem que fazer nos 360 da visão do clube, que não é só trabalhar o jogo, não são os 90 minutos. O clube está disponibilizando uma plataforma de multicanais. E aqui vem a questão principal, que são os torcedores, né? É a tua audiência. É muito importante o torcedor dentro do projeto. Então, para mim, o segundo pilar tem que ser o torcedor. Você poder olhar, entender o torcedor e você poder justamente trabalhar esse perfil de audiência. Por quê? Porque no final do dia, a marca está interessada no número, né? Quantos torcedores vão ao estádio? Quantos torcedores participaram da tua volta ciclística? Quantos torcedores estão na sua rede social? E agora, mais que tudo, que é muito importante, é a importância do online. O online hoje, para mim, é o pilar principal de tudo isso. Por quê? Porque o torcedor, ele está ligado à sua marca 24 horas. Então, o clube que entender isso e criar canais, mecânicas de estar conversando com o torcedor 24 horas, consegue expor a marca 24 horas também.
E aqui vem a grande importância hoje de você entender o teu torcedor. E os clubes não fazem isso. São poucos os clubes brasileiros que têm esse entendimento, que é a segmentação do torcedor. Entender que cada torcedor tem uma necessidade diferente. Por questão de gênero, uma questão de localidade, uma questão de horas do dia, uma questão de idade. Então você tem vários fatores que diferenciam o torcedor A do torcedor B. E isso é muito importante você entender. E a internet te ajuda a fazer essa segmentação, né? Através do momento que você faz uma postagem, a hora do dia que você faz isso, os diferentes formatos que você está comunicando, você descobre que o período da manhã, o teu público é mais jovem. Então, o tipo de postagem, a forma que você vai se comunicar com esse torcedor tem a ver com esse público mais jovem. E que à tarde e noite que esse jovem está estudando ou jogando videogame, é um público mais velho. Então, o tipo de postagem que você faz tem a ver com essa segmentação. Aqui um breve exemplo de como o Arsenal divide. Então, ele faz uma divisão aqui do torcedor social, que é aquele torcedor que não liga muito, mas acaba se envolvendo, ou por questão, é uma Copa do Mundo, por exemplo. Né? Então, você tem a Copa do Mundo, onde todo mundo vira torcedor. Né? É uma coisa social. Às vezes, em cidade pequena, o clube passa de fases do campeonato, e isso vira um grande fator social. Né? Todo mundo acaba se envolvendo em pró do clube. E a pessoa nunca acompanha futebol, mas naquele momento segue. Você tem o herdeiro, o curioso, que é o cara que herda isso da família, né? Essa paixão pelo clube. O cara tem elementos do clube em casa, fotos antigas ou uma caneca, e ele acaba se envolvendo um pouco com isso. E você tem o torcedor de final de semana, que é o cara que acompanha os jogos, mas de uma forma mais informativa e pouco interativa. E você tem o torcedor, que é aquele cara fanático, que é o torcedor ativo, e esse sabe tudo do clube e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem um entendimento, seja nesse modelo, seja em outro, que você precisa comunicar de forma diferente com esse torcedor, em momentos diferentes, em formatos diferentes, você consegue falar com uma gama muito maior. Se você só fala com o torcedor fanático, focado em resultado de jogo, resultado da tabela, que é o modelo tradicional, você está lascado. Porque primeiro você chove no molhado, você fica falando sempre com a mesma pessoa. E outra, o humor dessa pessoa está muito ligado com a vitória do clube, coisa que o marketing não garante. Então você às vezes tem uma postagem programada e o clube vai lá e perde, e toma uma lavada. E você tem que mudar todo o teu planejamento, toda a forma de comunicar. Se você tem um planejamento não ligado ao futebol, e sim ligado à marca, o teu planejamento ele é constante. Né? Independente do resultado de campo, óbvio que isso tem que ser levado em consideração, mas você tem um planejamento que é muito mais linear. Ele fica independente do futebol ou de qualquer outra modalidade de ganho ou perda do time. E aqui vem uma questão que hoje se tem trabalhado muito. Eu sou consultor nessa área de growth, não só ligado a marketing esportivo. Eu trabalho como consultor para empresas fora do setor esportivo. E aqui você tem esse novo conceito de marketing, aonde você tem o marketing, você tem o produto, o serviço, você tem vendas, muito focado em vendas, e você tem o que chama a matemática, que são dados, né? Que são informações que você precisa para você criar um projeto. Então, a definição de growth é que não é marketing, growth é uma mentalidade de constante busca pelo crescimento. Uma forma eficaz de você trazer análise e melhorias de processo com foco no cliente. Então, isso também é uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se pensar e como você trabalha também o marketing esportivo usando o growth, que é focado muito em dados, coleta de dados, informações sobre o teu torcedor e como ele interage com a marca, como ele interage com o produto
e você trabalhar nessa melhoria de processos para aumentar as suas vendas. Aqui os dados que você tem que ter essa informação, e hoje a internet permite você ter essa interação. Você consegue de forma muito mais barata hoje fazer essa coleta de informação, seja interação num post, seja você montar uma enquete, seja a distribuição de uma informação, e você vai coletando dados sobre esse torcedor, sobre esse consumidor. E aqui vem uma grande falha no mercado brasileiro, onde você tem aqui uma estrutura de marketing de um clube, e você olha que são muitas pessoas trabalhando, né? E aqui você destaca uma área desse departamento que é o Fan Relation Management, que cuida do relacionamento com o torcedor, e você tem aí 10 pessoas trabalhando nesse departamento. E os departamentos de marketing esportivo, nem só no futebol, você sai do futebol, ainda é pior esse cenário. Você está falando de 1, 2 pessoas. Clubes grandes têm 5 pessoas trabalhando em todo o departamento, né? E isso é um problema muito sério, né? Você precisa de gente, você precisa de inteligência para hoje decifrar esse torcedor e fazer projetos mais rentáveis para o clube. E aqui vem o grande diferencial, já terminando, que é a questão do digital. O digital é a melhor forma de se trabalhar hoje a comunicação dentro do marketing esportivo. Primeiro, porque é mais barato. Segundo, porque tem um alcance muito maior. E terceiro, porque você coleta a informação de uma forma muito mais eficaz. Então, hoje, um dos principais pilares que eu trabalho nos clubes tem a ver com essa questão do digital, né? Porque você consegue realmente conhecer o teu cliente através das ferramentas digitais hoje disponíveis, né? E você aí começa a ter inteligência e você passa do quantitativo para o qualitativo a nível da informação que você está passando. E aqui você tem que entender, obviamente, todo o perfil de cada uma dessas redes sociais, de cada uma dessas plataformas digitais, para você poder otimizar ao máximo esse canal para a sua informação e para o seu conteúdo. E aqui tem a parte mais importante que a gente falou, que tem a ver com a segmentação. A partir do momento que você tem essa inteligência, você consegue ter uma segmentação muito melhor. Eu usei o exemplo do Arsenal, mas aquele é um modelo muito básico. Você tem que ter uma segmentação muito mais precisa a partir do momento que você coleta informação sobre o teu torcedor e você monta o projeto. E o digital, hoje em dia, ele é uma plataforma incrível, uma plataforma fora de qualquer contexto de outras aplicações antigas de modelo estático que você tem. E eu vou terminar a palestra com um vídeo incrível que está circulando agora, é um vídeo relativamente recente, que é um vídeo que o Burger King criou uma estratégia, toda ela no modelo digital. Eles pegaram e patrocinaram um clube da 4ª divisão do campeonato inglês, colocaram, estamparam a sua marca no uniforme a um preço muito barato, que estamos falando da 4ª divisão do campeonato inglês, um clube, na verdade, que estava em último lugar da tabela. Então, eles compraram esse patrocínio praticamente de graça e transformaram esse clube na maior potência dentro do universo online. Então, dentro dos jogos online de futebol, esse clube virou uma superpotência. E eles transformaram isso numa plataforma, num canal gigantesco, depois em Twitter, Facebook, Instagram, etc. Esse eu termino com esse caso que é absolutamente incrível. Let me take you back a few steps. You haven't heard of Stevenage Football Club, right? Well, neither have we. But we realized that even though they're at the bottom of England's 4th division, they were going to appear in the same video game that all the expensive players were going to be in. And that's when, almost 2 years ago, we decided to sponsor Stevenage. Because if we put our logo on their real shirt, we
it would definitely have our logo in the game. Introducing the Stevenage Challenge. Gamers across the world immediately started choosing Stevenage, signing the best players to our team and playing with them. For every goal they shared on Twitter, we gave them rewards. The news took the gaming community by storm. The best gets in the game. The Stevenage, they have Burger King as their sponsor. Oh, Lawrence. Oh, my God, football food. What could possibly be better? Il est trop bon, les gars. Just like that, our small team in real life turned into the biggest team online. So, gamers chose the best players in the world to play for Stevenage. Então é isso, gente. Aqui mostra um exemplo clássico de como realmente usar o digital de uma forma realmente incrível, que você consegue atingir todo mundo e de uma forma muito mais barata. Então eu termino a palestra com isso. Queria agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estarem aqui e abro agora para as perguntas. Espetacular, Paulo, espetacular. Obrigado. Uma maneira muito didática, né? Uma maneira muito clara e traz para a gente, desvenda esse mundo, né? Para a gente. Muito, muito interessante, realmente. Felipe, quer falar alguma coisa? E hoje já passamos para as perguntas. Não, o Paulo sempre nos brinda com uma aula, não só de marketing, mas também na parte de futebol, né? Mostra que é um profissional experimentado no mercado, entende do riscado, que nessa área é muito difícil encontrar pessoas tão gabaritadas e habilitadas nesse sentido, e nós só temos aqui que agradecer por essa magnífica aula que você nos brindou na manhã de hoje. Acho que é importante, Kátia, que nós vamos para as perguntas, né? Porque eu acho que sempre as perguntas, elas enriquecem cada vez mais os temas. Claro. Vamos dar início, então? Eu tenho uma pergunta que diz: o que o marketing esportivo pode contribuir para o crescimento de um pequeno time de futebol? Você acha possível que um clube de pequeno porte possa ter um crescimento sustentável? Então, acho que hoje, por tudo que a gente viu aqui, o marketing esportivo é um grande motor desse clube, né? E eu pego o exemplo do 15 de Piracicaba. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 15, onde era tudo muito, muito amador, e a gente começa a fazer as balizas, como eu disse, eram 6, 8 pilares na altura, e hoje, para mim, é um dos clubes que tem uma grande referência de marketing esportivo. Eu já saí de lá em 2015, né? Então, eu falo isso como espectador, né? O 15 de Piracicaba hoje voltou a ser uma grande marca querida dentro do universo do esporte. E não é um time que, em campo, tem mostrado grandes resultados, né? Agora, nos últimos anos, até tem aí chegado umas finais e tal, mas ainda sem uma escala nacional, né? Então, ele resgatou um pouquinho daquela história lá de trás e do quanto ele era prestigiado. Talvez nem tanto pelo futebol, mas sim pelo time que é. Exatamente. Então, o marketing é responsável por isso. E de forma escalável e de forma sustentável. Porque uma vez que você tem um plano de negócio, que foi o que eu deixei na minha estadia lá, de quase 2 anos, eles continuaram fazendo. Eu saí do clube e é o que eu digo, hoje como espectador, para mim, é um dos melhores marketings que existem, né? Então, você consegue sim de forma sustentável. Por quê? Porque as marcas começam a entender o quê? Um projeto profissional, né? Eles começam a entender que o clube se profissionalizou, começam a entender que tem um planejamento. E você, então, tem essa sustentabilidade porque mais marcas vão querer participar. E outra, foi o que eu falei na palestra, que você tem outros formatos muito mais baratos, né? Então, você tem uma clínica dentária participando da marca, se associando ao futebol, com uma lona, um cartaz gigantesco ali, aquele cartaz que eles fizeram, decorativo ali na entrada do estádio, tem 8x4,
né? Então, quer dizer, é uma exposição de uma marca que nunca teria um orçamento ou um planejamento de estar envolvido com um clube de futebol e, de repente, está ali presente na entrada do estádio, né? Então, você consegue, sim, fazer esse projeto. Temos mais uma pergunta, e perguntam qual a importância de uma escolinha de futebol em um clube para que o mesmo consiga direcionar a sua marca, possibilitando que ele tenha um crescimento sustentável. Tá. No meu ponto de vista, nada, tá? Porque as escolinhas hoje, elas viraram um produto de escolinha mesmo, né? Então, elas não têm o projeto de base, como, por exemplo, o mais famoso do mundo, o Barcelona, né? Que uma criança entra na escolinha do Barcelona com 5 anos de idade e está sendo preparado para o profissional, né? E aí vai depender de cada criança, cada indivíduo, do seu desenvolvimento, capacidade mesmo de poder virar um jogador profissional, né? No Brasil não existe nenhum projeto que tenha essa continuidade, que tenha esse objetivo. Então, as escolinhas de futebol são uma mensalidade, não tem essa capacidade de poder criar uma carreira de um jovem, né? Não temos hoje isso no Brasil. E mesmo não é um celeiro. De jeito nenhum. E hoje o Brasil sofre muito porque nós estamos muito habituados de jogos de quarta-noite em prime time da televisão como de domingo, e a gente olha para 5%, talvez até menos, de jogadores que ganham acima do salário mínimo, né? Se nós olharmos todos os jogadores federados do Brasil, mais de 50% ganham o salário mínimo, né? Então, são jogadores profissionais, né? De série D de Campeonato Brasileiro, às vezes. Tá? Então, o Brasil hoje não tem essa mecânica de escolinha até o profissional. Ok. Depois a gente vai voltar. Ou vamos continuar nesse assunto, porque é interessante. Eu acho que o marketing ele pode também mudar essa realidade, né? Fazer um trabalho junto aos clubes para que eles mudem essa realidade, de não ser simplesmente passar a ser um berçário e não um depósito de crianças, as escolinhas. Com certeza. Isso aí a gente vê muito nos clubes, né? Os clubes não têm verba para ter uma categoria de base, né? Tem a categoria de base por obrigação. E você não tem um projeto que realmente faça essa formação de jogadores. Não existe um investimento. A gente pega os grandes jogadores que a gente tem no Brasil e você tem hoje uma mecânica que até não protege o investimento do clube, né? Que é uma tragédia, porque o clube está criando ali um modelo de base, aí já não estou falando de crianças de 5 anos, estou falando já de adolescentes de 15 a 18 anos, você tem esse modelo de base que o clube é vendido no processo para o modelo atual de agenciamentos, né? Então você pega um jogador que ficou lá talvez uma vida inteira, desde os 5 anos, uma questão de geolocalização. Vou pegar o caso do Santos, por exemplo, né? Ele pode começar num time menor de bairro, tem um destaque, vai para o Santos, começa a fazer toda a base do Santos e com 15, 16 anos um agente pega ele e leva embora, né? Leva desde a Europa até para um clube maior de outro destaque a nível nacional. E você acaba perdendo todo esse investimento do clube de 10 anos, né? Então, hoje você não tem isso. Você não tem essa seriedade, tanto na parte de legislação, que protegeria o clube nesse processo, quanto realmente um projeto sério de base que faça uma carreira, como a gente vê muito na Espanha, a gente vê agora cada vez mais em Portugal e assim por diante. A Alemanha é um caso de sucesso, né, que os jogadores têm desde o berço até o profissional com o mesmo time, né? Então, na verdade, é um problema de legislação que não protege os clubes e aí, portanto, os clubes não investem porque eles não têm segurança. Com certeza. É a história do ovo. Ok. Bom, dando aqui seguimento, tendo como mote as ações para atrair não só os pais, mas também a família inteira, e considerando a violência praticada nas arquibancadas, como o marketing esportivo pode contribuir para coibir a violência, visto que esse é um limitador para que a família frequente os estádios?
Perfeito. Eu vou contar uma experiência que eu tive no 15 de Piracicaba. Nós criamos uma ação chamada alguma coisa do gênero não à violência no estádio. Né? E o que a gente entendeu? Que nunca tinha tido um caso de violência no estádio em Piracicaba, né? Por se tratar uma torcida única, praticamente. Né? Todo mundo da cidade torce por 15 de Piracicaba. E a gente está ali numa campanha negativa, dizendo não à violência, quando na verdade nunca tinha tido nenhum caso. Então, o que a gente transformou? A gente transformou num projeto família. Né? E eu acho que a gente cai muito nessa propaganda da violência nos estádios, não que ela não exista, mas é uma grande minoria. E a gente acaba colocando muita lenha nesse fogo de uma forma desnecessária. Então, o que a gente aprendeu no processo? Transformar campanhas positivas. Né? E uma forma que a gente fez foi essas ações, né, de família. Então, fazer o jogo das crianças, fazer food truck nos estádios, fazer cinema no estádio e assim por diante. É assim que você combate a violência. Um outro caso muito interessante, isso não foi do clube, tá? Mas é um caso muito legal. A torcida organizada, também do 15 de Piracicaba, usando como exemplo, eles tinham um projeto que eles convidavam os líderes da torcida organizada do time rival, as famílias deles, para irem para Piracicaba e conhecerem a cidade antes do final de semana do jogo. Então, as famílias da torcida organizada iam visitar Piracicaba, ficavam na casa dos torcedores, dos outros líderes de torcida. Eles mostravam a cidade, mostravam o estádio, faziam um tour dentro do estádio, mostravam os restaurantes, mostravam as coisas bacanas da cidade. E quando o time vinha jogar, quando vinha a torcida organizada, esses líderes já tinham passado toda a experiência deles e não se quebrava um copo na cidade. Por quê? Porque eles já vinham com uma outra mentalidade. Né? Então, tem a ver com o quê? Com a educação. Né? Tem a ver com esse relacionamento. Então, esse exemplo, para mim, é incrível. Né? Por isso que a gente nunca teve nenhum incidente no estádio de Piracicaba. Espetacular. A gente tem que replicar esse modelo. Então, isso é bem legal. Por todo o estado de São Paulo e a federação. Sim. Felipe? Não, olha, brilhante a palestra. O Paulo, parabéns. Todos aqui parabenizando ele. Para falar, porque conheço o Paulo já há algum tempo. E o Paulo é uma pessoa que tem essa bagagem, esse conhecimento da parte do marketing esportivo, principalmente do futebol, uma pessoa que entende, que tem esse background para compartilhar com a gente. Eu queria te agradecer, Paulo, em atender o convite do Fórum Empresarial Hispano-Brasileiro, da Associação de Empresários Gallegos. Aproveitamos aqui para convidar você para o nosso evento, também como a todo o público que está nos assistindo, do nosso evento que nós vamos fazer no dia 14 de outubro, a partir das 19 horas, que vai ser a celebração da Festa Nacional da Espanha. E aqui, aproveitando esse gancho, já como a gente sempre anuncia os próximos webinars, no próximo dia 7, nós vamos dar aqui início a 3 webinars exclusivos para a gente reforçar a relação bilateral Brasil e Espanha. E no dia 7, nós vamos trazer aqui o conselheiro de turismo da Embaixada da Espanha no Brasil, o senhor Óscar Alexandros Bonis, que vai falar sobre as oportunidades do turismo de negócio na Espanha. Então, dia 7, a partir das 10 horas da manhã, depois nós vamos já fazer as divulgações nas redes sociais. E esse mês termos aí bastante evento. Dia 21 nós vamos falar sobre o Golden Visa espanhol, visto de investimentos na Espanha, para quem quer empreender, quem quer levar o seu negócio para lá. E no dia 28 nós vamos fazer um evento sobre startups e questões de inovação, com a participação do Organismo de Comércio da Espanha. O nosso palestrante vai fazer essa palestra conosco desde Madrid. Então, já estamos antecipando. E no dia 14, o nosso grande evento da celebração do Dia da Hispanidade, em alusão à Festa Nacional da Espanha, no dia 12 de outubro. Agradecendo a todos aqui pela presença. Nós vamos encerrando o nosso webinar de hoje,
convidando a todos para o próximo dia 7 de outubro, com a palestra de Turismo de Negócios na Espanha. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. Obrigado, Paulo, por mais uma vez, por você aqui atender o nosso convite. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Paulo. Obrigada, Felipe. Todos aqui estão te parabenizando, Paulo, no chat. Esse conteúdo vai ser disponibilizado depois no YouTube. Agradecemos a presença e encerramos aqui mais um evento. Obrigada. Boa semana a todos. Tchau, obrigado.